bem com vocês? Então, penúltimo vídeo do nosso canal, da nossa grafotena, aula 19, 19º dia da nossa grafotena. Bom, para quem não me conhece, Fernanda Couto, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação, e eu estou oferecendo a grafotena, que é um curso de grafos e algoritmos online para os meus alunos. Hoje nós vamos falar sobre fluxo máximo em grafos, tá? Então, basicamente, a aula de hoje é destinada ao teorema do fluxo máximo, corte mínimo. Então, basicamente é isso que a gente vai ver no dia de hoje, tá? Bom, então bora começar. E a motivação aí é um problema, que pode ser um problema real. Imagina que a gente esteja numa cidade, enfim, aqui eu tô chamando de Grafolândia, e a gente quer transportar minério. E a gente tem linhas ferroviárias, a estação da origem e a estação terminal, para onde a gente quer transportar o minério extraído. Existem muitas vias e outras estações, além da estação original e da terminal, né? Da inicial e da final. E então a gente tem uma malha ali ferroviária que motiva o nosso problema. Só que o que acontece? Embora tenha uma grande quantidade de minério, a gente não pode sair transportando tudo que a gente deseja. Então existem limitações de capacidade em cada trem. Então o nosso problema é qual é a quantidade máxima de minério que a gente vai conseguir transportar, né? Da estação original até a estação final, até o destino, a estação terminal, respeitando, né, essas capacidades dos trens. Bom, então, tudo que sai da origem tem que chegar lá no terminal, tá bom? Não existe lista de espera, então se eu enviei X para passar por uma via, esse X tem que passar por essa via. Eu não posso passar uma quantidade e depois passar outra quantidade. Então, tudo que a gente envia tem que passar ali pelaquela via. Não existe fila de espera. Tudo que chega numa estação tem que sair dessa estação. Quando isso não acontece, a gente fala que está num fluxo ilegal. Bom, então a gente tem um grafo, que na verdade é um grafo direcionado, né? Que a cada aresta está associado uma capacidade, que a gente está denotando aqui, ó, por C de E, onde é a aresta. Quando a gente for desenhar, né, a nossa rede e abordar o problema, a gente vai ter dois parâmetros associados à aresta. Um é o fluxo, que está real, que está passando por ali, e o outro é a capacidade, que é o CE, tá bom? A gente possui dois vértices especiais, que são a origem, que é o S, e T, que é o destino, tá bom? A origem é uma fonte que alcança todos os outros vértices do grafo. E o destino é um sumidouro, alcançado por todos os outros vértices do grafo. O fluxo, ela é uma função que associa um número a cada aresta do grafo, tá bom? Esse número, ele é um número real e não negativo. A gente denota esse número por F de E, tá bom? O que acontece? Obviamente, o fluxo não pode extrapolar a capacidade da aresta. Então, é aquela história do trem. A gente não pode transportar mais minério no trem do que o trem comporta. E tudo que chega num determinado vértice, numa determinada estação, tem que sair dessa estação, tá? Então, a soma dos fluxos que chegam num vértice é igual à soma dos fluxos que saem desse vértice. E esse somatório é o valor do fluxo daquele vértice. Bom, os vértices ST, eles também possuem fluxos. Nós definimos, né, o fluxo da rede, denotamos por FD, e esse é o fluxo de todas as arestas que saem do S. Então, a gente faz o somatório ali, o fluxo o fluxo de S é o fluxo da rede.
beleza? E como falado anteriormente, tudo que sai de S tem que chegar em T. O problema do fluxo máximo consiste em, dada uma determinada rede, a gente quer determinar qual é o valor do fluxo máximo dessa rede. Então, aí a gente tem um exemplo de uma rede. Então, observem o seguinte: fora do parênteses, a gente tem a capacidade da aresta, e dentro do parênteses, a gente tem o fluxo real que está passando ali pelaquela aresta. Obviamente, como já falado anteriormente, esse fluxo não pode extrapolar a capacidade da aresta. Então, aqui nesse exemplo, observem que essa aresta SV2, ela tem capacidade 4 e está passando um fluxo 2. A aresta SV3 tem capacidade 2 e está passando um fluxo 2. E a aresta SV1 tem capacidade 3 e está passando 0 de fluxo. Beleza? Então aqui, ó, nós estamos passando 4 de fluxo. O fluxo dessa rede aqui, dessa forma que está, é 4. Beleza? Se vocês observarem cada vértice aqui nessa rede do lado esquerdo, né, nesse gráfico do lado esquerdo, vocês vão ver que todos os fluxos, todas as quantidades, né, que chegam num vértice, elas saem do vértice. Então, a gente tem aqui na esquerda o fluxo legal, a gente respeita as capacidades e tudo que entra num vértice sai do vértice. Já aqui à direita, a gente tem o que a gente chama de fluxo ilegal, que eu já comentei anteriormente. Observem que em V4, a gente tem uma aresta de entrada com fluxo 3, chegando em V4. E a gente tem duas arestas de saída, com fluxo 1 e com fluxo 3. Então, está entrando 3 em V4 e está saindo 4. Isso é um fluxo ilegal, ok? A pergunta é, dada essa rede aqui com essas capacidades das arestas, será que a gente consegue um fluxo maior do que 4? Ou seja, será que o fluxo máximo é 4? O que vocês me dizem? 3 segundos para pensar. Bom, a gente consegue um fluxo maior. E observem aqui, ó, que a gente aumentou, né? Colocou aqui no máximo da capacidade dessa aresta. Então, capacidade 4 está passando fluxo 4, capacidade 2 está passando fluxo 2 e capacidade 3 está passando fluxo 1. Então, a gente está passando agora fluxo 7. O fluxo dessa rede aqui é 7. É maior do que 4, então certamente 4 não era máximo. E daqui a pouquinho a gente vai ver como a gente pode argumentar que esse é o fluxo máximo. Beleza? É fundamental para essa aula a gente relembrar o conceito de corte, tá? Então, eu tenho um vídeo sobre corte, clica aqui no card para assistir se você ainda não assistiu, mas aqui nesse slide eu apresento para vocês o conceito, para vocês não precisarem voltar lá no slide dessa aula, tá? Então, o que é um corte de arestas, né? Um corte, ele é definido dessa forma. O corte são todas as arestas que têm um extremo em S e o outro extremo em S barra, onde S barra é o complementar de S no grafo. Isso quer dizer o quê? Tem alguns vértices em S e todos os outros vértices do grafo estão em S barra. E as arestas que estão no corte são todas as arestas que têm um extremo em S, o outro extremo em S barra, ok? Observem o seguinte, a gente está tomando um corte de arestas onde o V está no conjunto S e o T está no conjunto S barra, tá? Como esse conjunto, né, é um corte, todo o caminho de Szinho para T, tem que ter arestas ali desse corte. Tranquilo? O que é a capacidade do corte? A capacidade do corte, SS barra, é o somatório das capacidades das arestas que saem de S e vão para S barra. A gente denota por C de SS barra, ok? Bom, o fluxo do corte é a diferença entre o que sai de fluxo de S para S barra e o que chega de fluxo de S barra para S.
Tô falando de fluxo, tá bom? Não de capacidade. Então, capacidade do corte soma todas as capacidades de todas as arestas que saem de S e vão para S barra. E fluxo é uma diferença dos fluxos que saem de S para S barra, menos os fluxos que saem de S barra para S. Belezinha? A gente denota o fluxo por F de S, S barra. Primeiro lema, a gente tem um fluxo de uma rede e um corte, tá? S barra, um corte qualquer. Então, esse lema garante pra gente que o fluxo desse corte é o fluxo da rede. Belezinha? Em outras palavras, se eu pego um corte qualquer do meu grafo, o fluxo desse corte é exatamente o fluxo da rede. Tranquilo? É só pensar que o corte, ele é um gargalo, né? Como eu falei, o corte SS barra, ele faz com que a gente tenha Szinho, a origem em Szão, e o destino, T, né, em S barra. Então, a gente sabe que o fluxo da rede é o fluxo que sai da nossa origem, e é o mesmo fluxo que chega em T. Se a gente tem um corte que separa Szinho de Tzinho, significa que esse fluxo todo vai ter que passar por esse corte, beleza? Então, obviamente, o fluxo da rede vai ser o fluxo do corte. Mas a gente tem uma prova bonitinha para esse lema que utiliza, adivinhem? Indução. Bom, a ideia tá aí, basicamente. Observem o seguinte, se a gente tomar esse corte aí, ó, deixa o Szinho só no S e todos os outros vértices no S barra. Então, essas três arestas aqui que saem de S, elas definem o nosso corte de arestas. Tranquilo? Isso é um corte. E claramente aí nesse caso, o fluxo do corte, que é, o que é o fluxo do corte mesmo? É tudo que são os fluxos que saem de S e chegam em S barra, menos os fluxos de S barra que chegam em S. Só que, poxa, não tem nada chegando aqui no nosso conjunto Szão, certo? Por quê? Porque o S é uma fonte, só tem o S lá no nosso conjunto Szão, ok? Então, aqui nesse caso, o fluxo do corte é 2, 2, 4 e o fluxo da rede é 4. Isso já é evidente aí com esse corte que a gente está apresentando, tá? Agora considerem esse outro corte aqui, onde a gente tem S, V2 e V3 em Szão e V1, V4, T em S barra. Então, nesse corte, o que a gente pode observar? Qual é o fluxo desse corte? Então, a gente tem que pensar tudo que sai de S para S barra menos o que entra de S barra para S. Então, ó, de S para S barra tá saindo aqui, ó. Fluxo 2 pelo V2, tá saindo fluxo 3 pelo V3 e tá saindo fluxo 0 a partir do S. Então, a gente tem 5 saindo de S para S barra e entrando de S barra para S. A gente tem o V1 com fluxo 1 entrando aqui de S barra para S. Então, a gente tem 5 menos 1, 4, que é, de fato, o fluxo da rede. Então, aqui a gente tem outro exemplo que vocês podem fazer também a conferência, que o fluxo desse corte é o fluxo da rede. E, por fim, esse outro exemplo onde a gente deixa só o sumidouro aqui em S barra, tá? E, claramente, assim como o primeiro exemplo, né? É justamente o que chega aqui pela definição lá da nossa rede, né? Tudo que sai de S chega em T, então é o fluxo da rede. Ok? Bom, a gente vai mostrar isso por indução no tamanho de S. Bom, se a gente tem um Szão, conjunto Szão, de tamanho 1, significa que só o significa que só o S tá lá dentro do Szão, certo? Então, é aquele primeiro exemplo. Obviamente, o valor do fluxo nesse corte é o valor do fluxo da rede.
Então, não há nada para a gente provar aqui. Então, a gente vai supor que a gente tem mais do que um vértice lá no nosso conjunto Szão e que a nossa hipótese é verdadeira, ou seja, o valor do fluxo do corte é o valor do fluxo da rede quando a gente tem K-1 vértices em S. E aí a gente vai provar que quando a gente tem K vértices em S, então também é verdadeiro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um corte S barra, tá bom? Com mais do que um vértice em S. E eu vou escolher um vértice qualquer desse meu conjunto S para tirar de S. Então, eu vou movimentar esse cara e vou colocar esse cara no outro conjunto, ok? Beleza? Então, aqui, ó, eu tô usando essa notação. Eu tô pegando um V pertencente a S. Esse V é diferente da minha origem, né? E eu tô denotando o novo corte pela notação com linhas. Então, eu tenho S' e S' barra, ok? Quem é o S'? O S' é o S menos o V. E quem é o S' barra? O S' barra é o S barra unido com o V. Ok? A gente quer determinar o valor de F de S barra em função do valor do fluxo de S' barra. Ok? Bom, na verdade, a gente quer mostrar que esse valor não vai mudar. O fluxo do corte S barra é igual ao valor do corte, é igual ao valor do fluxo do corte S' barra. Então, aqui a gente tem uma ilustração. Eu tenho S barra aqui, tá? E eu tenho meu vértice V aqui no meu S. Dentro do próprio S, eu tenho o fluxo que chega em V, certo? Eu tenho o fluxo que sai do meu V dentro ainda do próprio conjunto de S. E eu tenho o fluxo que sai de V e vai para S barra. E o fluxo que vem de S barra e chega em V. A gente sabe que tudo que chega em V tem que sair de V. Isso é uma coisa que a gente vai utilizar no decorrer dessa prova. Então, nosso primeiro objetivo aqui é mostrar que quando imagina a gente puxando o V ali para cima. Vou pegar esse vértice aqui, ó, e vou puxar ele para o conjunto S barra. Opa! O que vai acontecer? Esse cara aqui vai subir. Quais vão ser as arestas que vão estar no fluxo? O fluxo são essas arestas aqui, né? O fluxo do corte é o que sai de S para S barra, menos o que entra de S barra para S, certo? Quando eu puxo o V do S para S barra, eu vou esticar essas arestas aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar? Então, essas arestas aqui nada mais são do que o fluxo em S que vinha de S para V e o fluxo que ia de V para S. Belezinha? Ok? Porque é como se eu esticasse esse cara e posicionasse ele aqui. Então, essas arestas aqui, ó, esticam. Tranquilo? Então, esse novo fluxo nada mais é do que isso. Só que eu preciso escrever o fluxo do corte S barra em função do fluxo do corte S' barra. Por quê? Porque eu estou querendo comparar os dois. Eu quero provar que eles são iguais, ok? Ah, outro detalhe. Quando eu estiquei, né? Essas arestas aqui esticam e essas arestas aqui, ó, encolhem. Elas ficam aqui dentro do meu conjunto S barra, ok? Belezinha? Então, aqui eu estou utilizando a notação que eu falei, ó. O nome do novo corte é S' barra, ok? Mas nada mais é do que isso que eu tô falando para vocês. Quando eu pego esse cara e jogo lá para cima, eu estico essas arestas, essas viram as arestas do corte e eu encolho essas arestas. Essas arestas ficam dentro do meu conjunto S' barra, ok? Então, vamos lá.
Vamos tentar entender essa equação aí. O fluxo, estou querendo escrever, como eu falei, o fluxo, esse fluxo aqui, tá? Dessa figura aqui, em função desse fluxo dessa figura aqui, tá? Bom, o fluxo disso aqui é o que sai de S para S barra menos o que entra de S barra para S. Isso é o fluxo dessa figura. Então, eu vou tentar escrever isso utilizando o F de S', S' barra. Então, vamos lá. Eu vou simplesmente jogar isso ali. O fluxo de S, S barra é igual ao fluxo de S', S' barra. Agora, eu vou trabalhar em cima disso. O que eu tenho que adicionar e o que eu tenho que remover para que essa equação seja de fato verdadeira, tá? Então, vamos lá. O fluxo de S', S' barra é justamente essas duas arestas aqui, né? Então, eu pego o que sai de S' e chega em S' barra, menos o que entra de S' barra e chega em S'. Que são justamente, meus amores, essas arestas aqui, como eu expliquei para vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a subtração dessas duas arestas. Porque não é isso que eu quero, né? Eu quero essas duas arestas, a subtração desses dois valores. Só que quando eu escrevo fluxo de S', S' barra, eu estou fazendo a subtração justamente desses dois valores. Ok? Belezinha? Então, ó, escrevi isso aqui porque eu quero escrever um em função do outro. Mas aí eu tenho que escrever a realidade. Então, eu estou tirando desse valor a subtração desse fluxo aqui com esse fluxo aqui. Que são justamente essas duas arestas, que é o fluxo que está aqui. Então, eu somei para subtrair, ok? E agora, eu vou adicionar o valor real do fluxo. Qual é o valor real do fluxo? É a subtração dessas duas arestas aqui, ó, do que sai de S para S barra e do que entra de S barra para V. Mas como eu falei para vocês, essas duas arestas elas foram encolhidas. E onde elas foram parar? Bem aqui. Belezinha? Então, eu subtraio o que eu não quero e adiciono o valor real do fluxo. Entenderam por que eu fiz esse algebrismo? Porque eu quero escrever esse fluxo aqui em função do fluxo novo, porque eu quero comparar esses dois fluxos, ok? Beleza? Agora, observem o seguinte, a gente sabe que todo fluxo que chega em V tem que sair de V, né? Por definição de fluxo, para ser um fluxo legal. Então, a gente sabe que isso daqui, ó, que está chegando em V, que é o fluxo SV e S barra V, é o mesmo fluxo que tem que sair de V. Então, isso é igual ao somatório disso daqui. Beleza? Então, eu extraio essa soma aqui. Tranquilo? Agora, a gente vai substituir isso nessa equação aqui de cima, de onde a gente obtém que o fluxo de SS barra é igual ao fluxo de S', S' barra. Ok? Bom, mas eu sei, por hipótese de indução, que esse conjunto aqui tem menos um vértice do que esse conjunto aqui. E eu supus por indução que quando eu tivesse um corte com K menos um vértices em S, eu poderia usar minha hipótese de indução. E é o caso, eu tenho menos um vértice do que esse aqui. Então, aqui eu posso usar minha hipótese de indução. E ela me diz que o valor do fluxo desse corte aqui é o valor do fluxo da rede. Só que a gente acabou de mostrar que o valor do fluxo desse corte é o valor do fluxo desse corte. Então, por hipótese de indução, se o valor do fluxo desse corte é o valor do fluxo da rede, o valor do fluxo desse corte aqui é o valor do fluxo da rede. Ok? Bom, nosso objetivo agora é
estabelecer as condições que vão caracterizar um fluxo máximo. Será que isso é possível? Eu digo que sim, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver, como eu falei para vocês no início desse vídeo, o teorema do fluxo máximo, corte mínimo, tá? A gente vai ver mais adiante, mas está super relacionado com o lance que eu falei para vocês, que o corte é um gargalo do fluxo, tá? Bom, agora a gente vai procurar saber quando que é possível aumentar o valor do fluxo de uma rede. O que a gente vai fazer para tornar essa análise possível? A gente vai criar um grafo residual, tá? Para criar esse grafo residual, eu vou precisar apresentar para vocês dois conceitos. O conceito de aresta direta e o conceito de aresta contrária, tá? Uma aresta, ela é uma aresta direta quando a capacidade menos o fluxo que passa por ela é estritamente maior do que zero. Ou seja, tem um chorinho ali que ainda dá para passar. Beleza? Então, quando tem choro, a gente tem aresta direta, ok? Eventualmente, né, a gente vai incrementar algumas arestas. Sempre que a gente tem um chorinho ali na aresta, pode ser que seja possível incrementar o fluxo que vai passar por ali. Entretanto, algumas vezes a gente vai incrementar em algumas arestas e decrementar em outras. Isso vai ser necessário para que a gente consiga manter o nosso fluxo legal, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, onde a gente tem aqui, ó, por exemplo, capacidade de fluxo iguais 1. Então, essa não é uma aresta direta. Em compensação, essa daqui, ó, capacidade de 1, fluxo 0, isso é uma aresta direta. Por quê? Porque tem choro. Ainda tem a diferença ali entre a capacidade e o fluxo que passa. A mesma coisa aqui, ó, capacidade de 1, fluxo 0, capacidade de 1, fluxo 1, não é uma aresta direta, ok? E assim sucessivamente. Tranquilo? Então aqui, ó, nesse exemplo, a gente está passando um fluxo 1, só que, observando esse outro exemplo aqui, a gente consegue notar que a gente consegue passar um fluxo 2 nessa rede. Então, a gente incrementa algumas arestas, o fluxo de algumas arestas, ó, por exemplo, V1 saía 0 de fluxo e passa a sair 1. Em compensação, eu preciso decrementar aqui, ó, nessa aresta, saiu um fluxo 1, passou a sair um fluxo 0, beleza? Da mesma forma aqui, entrou um fluxo 1, teve que sair um fluxo 1. E por que aqui eu tive que decrementar para o 0? Porque se aqui tá entrando esse fluxo 1 no V4 e o V4 só tem capacidade de 1, ele não poderia receber outro fluxo 1 aqui do V1, tá? Mas fazendo isso, eu consegui aumentar o fluxo da minha rede em uma unidade. Então, às vezes, é necessário decrementar o fluxo que passa em algumas arestas e incrementar em outras. A gente tem o segundo conceito que eu falei para vocês, que é o conceito de aresta contrária, que é quando o fluxo que passa na aresta é maior do que 0. Então, tá passando fluxo ali naquela aresta, é uma aresta contrária, ok? A gente pode ter uma aresta direta e contrária ao mesmo tempo. Outra observação é qual é o valor máximo que a gente pode decrementar de uma aresta. Esse valor máximo é o valor do fluxo que está passando ali pelaquela aresta, beleza? Então, arestas contrárias são as arestas que dizem pra gente o quanto a gente pode decrementar dessa rede. Então, a rede residual, ela também é um digrafo, tá? Onde os vértices são os mesmos do digrafo original, só que a gente vai ter as arestas diretas e as arestas contrárias. E como é que a gente vai representar isso? Bom, se a gente tem VW, uma aresta direta, em D, então VW vai ser uma aresta, também chamada de direta, e com qual na rede residual, que é o D', e com qual capacidade? A capacidade é o choro, é a capacidade original menos o que está passando de fluxo, beleza? Ok? E a aresta contrária, então a gente tem VW, uma aresta contrária no digrafo original, na nossa rede. Na rede residual, a gente vai ter,
Na rede residual, a gente vai ter WV como uma aresta contrária, com capacidade, o que a gente pode decrementar, que é justamente o fluxo que passava lá no digrafo original, na rede original, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui de rede residual desse grafo. Então, observem aqui, ó. Essa aresta aqui não é direta, mas é aresta contrária. Por quê? Porque passa fluxo, uma unidade. Em compensação, essa aresta aqui, ela é direta. Por quê? Porque passa menos do que poderia passar. Tem o chorinho, né? Tem o chorinho de uma unidade. Mas ela não é contrária. Por quê? O fluxo não passa fluxo nela. Ok? A mesma coisa aqui. Não passa fluxo, mas é uma aresta direta, porque tem o choro. Aqui não é aresta direta, mas passa fluxo, aresta contrária. Aqui é direta, mas não é contrária. Aqui não é direta, mas é contrária. E aqui não é contrária, mas é direta. Beleza? Então, a gente consegue desenhar a nossa rede residual. Observem que as arestas contrárias, elas têm uma inversão ali na orientação delas. Tá bom? Aqui um outro exemplo. Aqui a gente tem, ó, uma diferença de 2 unidades. Observa que essa é direta e contrária. Então, apareceu uma com essa diferença, como capacidade, uma direta, né, com essa diferença de capacidade como a nova capacidade, e uma contrária, com o fluxo que passa aqui, que no caso é 2, ok? Essa daqui não é direta, mas é contrária, tem capacidade 2, que é justamente o fluxo que passava aqui. Essa daqui é direta apenas, não é contrária, porque o fluxo era 0. Então, uma direta aqui com a diferença entre a capacidade e o fluxo. Beleza? Essa daqui, ó, V2T, ela é direta e contrária, ok? A aresta direta tem a diferença desses dois valores, 1, e a aresta contrária tem a capacidade sendo o fluxo que passava aqui na rede. Beleza? Bom, aí, como é que a gente vai identificar se a gente vai conseguir aumentar o fluxo? Primeira coisa que a gente vai fazer é construir a nossa rede residual e observar se a gente consegue um caminho que vá de S para T nessa rede residual, ok? Duas coisas importantes nesse caminho, né? Ele vai ser composto por arestas diretas e contrárias, né? A gente sabe que as arestas diretas, elas indicam um potencial de aumento de fluxo. É o chorinho, é o que poderia passar a mais ali naquela aresta, certo? E as arestas contrárias, elas apresentam um potencial de decremento. Então, aquilo ali você pode decrementar para tornar o aumento do seu fluxo possível, tá? Então, a gente tem, nesse contexto, o conceito de caminho aumentante do fluxo, tá? Então, se a gente tem um caminho na rede residual que liga S a T, a gente diz que é um caminho aumentante do fluxo, tá? Significa que a gente tem um caminho ali composto por arestas diretas e contrárias, que indicam para a gente a possibilidade de aumentar o fluxo. Em quantas unidades, né? Então, observem aqui o seguinte, esse caminho aqui, ó, S, V2, V2, V4, V4, V1, V1, V3, V3, T é um caminho aumentante na rede residual. Observem que essa aresta aqui, ó, V4, V3, ela é uma aresta contrária, ó. Ela está no sentido oposto ao sentido da rede original. Então, significa que isso aqui é o quanto a gente pode decrementar no fluxo que passa por essa aresta. Em compensação, aqui, ó, SV2 é uma aresta direta, significa que a gente poderia, né, aumentar em até 1 unidade o fluxo que passa ali por essa aresta, ok? Então, se a gente observar aqui, né, o fluxo nessa rede valia 1, e por essa rede residual a gente observa que a gente pode
aumentar esse fluxo em uma unidade. Como é que a gente consegue observar quantas unidades a gente vai poder aumentar esse fluxo, dado que a gente tem esse caminho aumentante? A gente vai pegar o menor valor aqui dessas arestas desse caminho aumentante. Observa que tem aquela regra de tudo que entra tem que sair. Então, aqui poderia estar uma quantidade grande, ser grande essa diferença entre a capacidade e o fluxo que passava, mas em um determinado momento eu tenho um gargalo um pouco mais apertado e ter que passar menos por ali. Então, por isso que a gente vai pegar o valor mínimo dessas capacidades da rede residual, tá bom? Então, aqui a gente tem o exemplo. Observa que aí o valor mínimo é 1, então a gente pode aumentar, né, o fluxo dessa rede em uma unidade. Belezinha? Observem que a gente vai, para isso, né, para isso ser viável, para a gente aumentar, a gente precisa decrementar em uma unidade essa aresta aqui, que é uma aresta contrária. Tranquilo? Bom, e aí a gente chega num ponto importante, que é a limitação do valor do fluxo por valores de cortes no grafo, cortes de aresta no grafo. Como eu falei, os cortes eles funcionam como gargalos. Os cortes eles separam, né, a origem do nosso destino. Então, tudo que é fluxo que sai da origem tem que chegar ao destino, vai ter que passar pelo corte. Então, não adianta eu ter essa capacidade saindo da origem, mas ter um gargalo desse tamaninho ali. A gente tem o teorema mais importante dessa aula, que é o teorema fluxo máximo, corte mínimo, que diz o seguinte pra gente: o valor do fluxo máximo em uma rede é igual à capacidade do corte mínimo de D. Isso é bem intuitivo, né? Eu pego o corte que tem a menor das capacidades. Eu sei que como ele é corte, os caminhos, né, de S para T vão ter que utilizar aquelas arestas ali. Então, tudo que sair de S para chegar em T vai ter que passar por ali. Então, eu estou pegando o menor de todos, porque aí eu sei que sempre vai passar. Sempre eu vou conseguir passar o fluxo. Beleza? Então, a gente tem uma demonstração. A gente vai pegar o fluxo máximo da nossa rede. A gente sabe já, né, que esse fluxo máximo ele é menor ou igual ao corte mínimo, a capacidade do corte mínimo, tá? A gente acabou de falar isso, né? Eu vou supor que esse fluxo máximo da minha rede seja estritamente menor do que essa capacidade do meu corte mínimo, tá bom? E eu vou tomar a rede residual do meu digrafo D. O que vai acontecer? A gente tem duas possibilidades. Como o fluxo, né, é menor, estritamente menor do que a capacidade do corte mínimo, a gente teria duas possibilidades. A primeira, existiria um caminho aumentante para o fluxo. Mas isso não pode acontecer porque a gente está pegando um fluxo máximo, ok? Então, não existe um caminho aumentante. Se não existe um caminho aumentante na minha rede residual, significa que de Szinho eu não consigo alcançar o Tzinho na minha rede residual. Então, vamos considerar todos os vértices que eu consigo alcançar na minha rede residual a partir do Szinho. Então, eu vou considerar Szão o conjunto de todos os vértices que eu consigo alcançar na minha rede residual a partir do Szinho. Eu tenho certeza que o T não está dentro de S, porque se tivesse dentro de S, a gente teria um caminho aumentante. Beleza? Então, eu sei que o S está em Szão e o T não está em Szão. Beleza? Bom, aí o que pode acontecer? A gente, para que não tenha caminho, né,
eu não consiga de Szinho alcançar o T, significa que eu não posso ter aresta direta de S para S barra. Eu não posso ter. Por quê? Porque se eu tivesse, eu conseguiria alcançar o T. Isso significa, se eu não tenho aresta direta, significa que eu já bati no máximo da capacidade. O fluxo que está passando ali é igual à capacidade para cada aresta que está em SS barra, ok? De S para S barra, ok? Outra coisa que eu posso afirmar é que o D' ele não possui aresta contrária de S para S barra. Não possuir aresta contrária de S para S barra. Se a aresta é contrária, ela tem o sentido trocado no grafo original, certo? Então, seria uma aresta de S barra para S no grafo original, certo? Se ela é na rede residual, ela é de S para S barra e é contrária, significa que no grafo original ela é uma aresta de S barra para S. Mas se não possuímos aresta contrária, significa que o fluxo que está passando ali é sempre zero. Não tem fluxo passando, certo? Para qualquer aresta de S barra para S. O que está acontecendo? A gente está batendo no máximo da capacidade de S para S barra e tem zero voltando de S barra para S no grafo original. Isso significa que o fluxo desse corte é justamente o que está saindo, que já está batendo na capacidade máxima das arestas, ok? Então, o fluxo do meu corte, FD, né? Que é o fluxo do corte, é o quê? É justamente o somatório das arestas que vão de S para S barra menos o somatório das arestas que vem de S barra para S. Só que a gente sabe que isso aqui é zero, ok? Então, isso daqui é justamente a capacidade do corte. O que é a capacidade do corte? É o somatório de todas as arestas que vão de S para S barra. Então, o que a gente acabou de mostrar? Que o fluxo da rede, que é igual ao fluxo de SS barra, que a gente já tinha falado isso no lema, isso é justamente a capacidade do corte. Então, a gente mostrou que é igual, só que a gente estava supondo que era estritamente menor. Isso é uma contradição, ok? Beleza? Daí a gente mostra que bate de fato o fluxo que vai passar nessa rede, bate de fato na capacidade mínima. Ok? Então, com isso, a gente termina a demonstração do teorema do fluxo máximo, corte mínimo. Bom, como corolário, a gente tem o seguinte. A gente está tomando um fluxo numa rede e a gente sabe que esse fluxo é máximo se somente se não existir caminho aumentante na rede residual para aquele fluxo, tá? Bom, e aí a gente vai utilizar todos esses resultados para obter o fluxo máximo de uma rede. Isso fica para o nosso próximo vídeo, que é o vídeo onde eu vou falar de 2 algoritmozinhos para resolver o problema. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentarem. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo!